Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar sobre a surpreendente renúncia de Liz Truss, primeira-ministra britânica, na verdade a primeira-ministra que ficou menos tempo no cargo, 45 dias. Vamos falar um pouco sobre isso. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação de vocês. Olá a todos. Bom, a política britânica ela está cada dia parecendo um pouco mais com a política italiana. Para quem não sabe, a política italiana é aquela onde a troca de primeiro-ministro é mais comum do que a troca de treinadores na Série A brasileira. Agora, a renúncia da primeira-ministra Liz Truss acabou sendo algo surpreendente, né? Afinal ela só estava 45 dias no cargo, e dado principalmente o volume de erros que foram cometidos no passado pelo Boris Johnson, o fato dela ter renunciado, ou basicamente ter sido forçada pelas circunstâncias a renunciar a partir de um erro, acaba sendo, de certa forma, surpreendente, né? Até porque o Boris Johnson cometeu inúmeros erros. Mas o erro da Liz Truss acabou sendo muito grande, muito forte. Ela apresentou um pacote econômico, ela assumiu o governo no dia 6 de setembro, depois da renúncia do Boris Johnson e de todo o processo ali de eleição dentro do Partido Conservador para escolher o novo primeiro-ministro, e ela disputou ali pau a pau com o Rishi Sunak, né, que foi o chanceler durante o Boris Johnson durante um tempo, e aí se tornou um dos favoritos para substituí-lo, mas acabou sendo atropelado pela Liz Truss, que fez uma campanha muito boa. Bom, aí a Liz Truss ela ganhou a eleição, assumiu o governo britânico no dia 6 de setembro. Uma vez que ela assumiu o governo, ela acabou fazendo algumas escolhas que começaram a ser vistas como um pouco controversas dentro do Partido Conservador. Uma dessas foi a de escolher o chanceler Kwasi Kwarteng para a posição, apesar do partido estar pressionando por outros nomes. Mas o ponto principal para Liz Truss foi quando ela apresentou um pacote econômico que, obviamente, a imprensa britânica, que é muito boa em trocadilhos, acabou falando que era o Trussonomics, né? Ou seja, um pacote econômico da Liz Truss, onde o foco era cortar impostos, o que aumentaria muito a dívida do país. Num país que recentemente deixou a União Europeia e que quase em sua totalidade percebe que isso foi um erro, inclusive muitos daqueles que votaram a favor da saída da União Europeia, eles reconhecem que foi um erro, porque isso também acabou afetando, entre outras coisas, o comércio do país. O fato do Reino Unido ter uma dívida muito grande e o pacote da Liz Truss ser baseado, entre outras coisas, mas primordialmente, num corte brutal de impostos, isso acabou enlouquecendo o mercado financeiro e causou uma queda muito forte nas bolsas britânicas ao longo dos últimos dias. Isso acabou gerando um efeito manada, vários membros do partido acabaram se pronunciando cada vez mais pesadamente contra Liz Truss e acabou gerando uma situação que ela se viu isolada, abandonada e sem nenhuma opção a não ser renunciar. Bom, uma vez renunciada, agora, antes dela renunciar, ela acabou demitindo o chanceler Kwasi Kwarteng e também outros ministros e outros secretários dentro do governo acabaram também saindo, ou seja, mostrando que o começo do seu governo estava sendo caótico. Para o Partido Conservador, é humilhante, né? Depois da renúncia do Boris Johnson, fazer todo um processo e aí consegue colocar a Liz Truss e aí ela renuncia 45 dias depois, ou seja, mostra que há uma diferença muito grande dentro do partido. Isso acabou fazendo com que os trabalhistas estejam ganhando popularidade de acordo com algumas intenções de votos para as futuras eleições britânicas, mostra que os trabalhistas eles acabam recuperando um terreno que havia perdido na intenção de votos em relação aos votos dos conservadores. Bom,
um novo processo eleitoral dentro do Partido Conservador vai surgir, e para que isso aconteça, qualquer um que tenha interesse em postular para a posição de primeiro-ministro, eles precisam de pelo menos 100 votos dos membros do parlamento conservadores até o começo da semana que vem. Uma vez que eles têm esses 100 votos, eles podem postular a essa posição de primeiro-ministro. Caso apenas um atinja os 100 votos, ele automaticamente vai ser escolhido pelo partido como novo primeiro-ministro britânico. Se você tiver mais de um, aí esses vão disputar num processo eleitoral interno do partido. No processo anterior, que a Liz Truss ela acabou sendo escolhida, o Sunak ele teve mais votos do que a Liz Truss nesse processo dos parlamentares, nesse processo inicial dos membros do Congresso para selecionarem quem seriam os candidatos. Apesar do Sunak ter conseguido mais votos, ele não conseguiu sustentar uma campanha forte o suficiente que lhe daria a vitória. A Liz acabou sendo a vencedora. Agora, ele é o grande favorito para se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido, apesar de que, pasmem, o Boris Johnson está tentando articular a sua volta, o que seria algo bem cômico, para dizer o mínimo, o Boris Johnson, depois da sua saída, acabar voltando para a mesma posição que esteve, inclusive com apoio de muitos daqueles que acabaram o retirando. O Sunak ele é visto como o grande favorito para ser o primeiro-ministro britânico. Agora, existem algumas posições dentro do partido que estão lutando contra ele porque acreditam que ele foi um dos grandes responsáveis pela queda do Boris Johnson, inclusive vazando informações para a imprensa sobre as festas, sobre alguns equívocos e algumas informaçõezinhas que somente quem estava dentro do governo sabia. Apesar disso, ele segue sendo o favorito e é possível que nós tenhamos uma resolução a curto prazo, possivelmente na semana que vem ou na outra. Mas vai ser interessante observar como que isso vai avançar. Um abraço a todos.